Bom dia para todos. Cá estamos de volta. O Happy Hour hoje é o 33º da Together for Peace. E temos a honra e o prazer assim, gigante de receber Maria Estela Kubitschek, que vai nos honrar com uma apresentação falando sobre adoção. Um tema tão bonito, e ela, uma pessoa que tem uma trajetória de vida riquíssima. Afinal de contas, filha do Juscelino e Sara Kubitschek. Maristela, eu me sinto realmente emocionada, honrada de ter sua presença no nosso Happy Hour. Te passo o microfone, por favor. A honra é toda minha. A alegria é toda minha, porque, como eu disse para você, é um assunto que me toca profundamente ao coração. A adoção, para mim, é uma coisa assim que faz parte da minha vida, faz parte do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Quer dizer, eu sempre olhei a adoção como não uma perda de quem doa o filho ou de que o filho foi adotado porque perdeu alguém, e sim como um presente da vida, de uma substituição de carinho. E isso vem muito através da adoção. E essa adoção pode ser feita a qualquer momento. Você pode adotar uma pessoa quando a pessoa é mais velha, quando a pessoa é um bebê. Normalmente, as pessoas que querem adotar bebê, porque querem passar por todo aquele sistema, desde o início, o bebê chorando, não sei o quê. Mas você adotar uma criança já mais velha, eu acho que o valor ainda da adoção ainda é maior, porque você já adota a criança sabendo mais ou menos o temperamento. Então, a adoção é um ato pleno de amor, talvez mais até do que ter um filho, é adotar um. E eu sou uma pessoa muito privilegiada, Mireia, porque eu fui adotada por uma família que tinha uma filha biológica. E de uma família cuja mãe teve 15 filhos. Perdeu os primeiros, porque na época, no interior de Minas, sem recursos, porém, sobreviveram 11. E eu sempre digo isso, que eu sou um presente de Natal, porque eu fui passar o Natal, porque meu pai biológico foi companheiro de meu pai, o JK, durante a Revolução de 30, a Revolução de São Paulo e Minas. Meu pai era militar, Oswaldo era militar, e JK foi como capitão médico, ele se voluntariou e se conheceram lá. Mas se conheceram assim, sem nada de muita intimidade, no sentido que não dava nem tempo de você ficar íntimo, mas, enfim, se conheceram. Eles faziam parte do Batalhão Mineiro. Passam-se os anos e aparece a Maristela, vinda pela adoção de uma outra irmã. E a coincidência foi maravilhosa, isso que eu falo, que o destino, a gente não pode saber o que vai acontecer com a gente tem que acreditar que as coisas boas acontecem. E olhar sempre o lado bom. Quer dizer, não é uma perda, é um ganho. Mesmo quando uma criança perde os pais, se ela ganha pais pela adoção, é uma substituição que Deus traz. E uma substituição importante, porque vem com o mesmo amor, talvez até mais. Quantos pais adotivos gostam mais dos seus próprios filhos do que os pais biológicos? Muitos, a gente sabe disso. E aquele negócio, você escolhe, né? Quer dizer, antigamente, quando eu fui adotada, não existia a opção da mulher evitar filho, porque não era tão fácil evitar filhos. E, ao mesmo tempo, não existia um tratamento tão fantástico quanto existe hoje para poder ter filhos. Então, a minha família, quer dizer, eu vim de uma família de muitos filhos para uma família onde só tinha uma filha, que era a Márcia. E a mamãe tinha muito medo dela ficar sozinha. Papai numa vida muito complicada, viajando muito, político. Então, eu fui passar uns tempos, por isso que eu digo que eu sou um presente de Natal, porque eu fui passar o Natal com eles. E no Natal eu fiquei, né? Fiquei a vida inteira. E a lei de adoção veio depois, a lei formal de adoção, num caso especial como o meu, específico. Mas eu acho que é melhor eu deixar
as pessoas fazerem as perguntas, porque eu estou falando muito. Eu falo muito, Não, viu, não, mas eu calo a por boca. favor, mas essa é a proposta, da gente lhe ouvir. Só queria lhe perguntar, você tinha quantos anos quando você foi adotada? Fala mais alto um pouquinho. Você, Eu você... continuo com um problema aqui. Só Ah, um minutinho. Jussara, eu tenho que pedir help aqui. Eu vou pôr o negócio da orelha, ah, porque não dá. ok. Eu não estou conseguindo. Jussara, can you wait? No, don't worry. Aqui, eu consegui aqui o fim. Ok. A Jussara me trouxe aqui. Eu não vou ficar parecendo de toalha. Essa é minha filha. Ah, Não é à tudo toa que ela bem. chama-se Jussara. Você sabe por quê? Põe no ouvido, não está te ouvindo agora. Agora dá para me ouvir? Vamos ver, você vai me Nossa, ouvir. agora maravilha, nasci. Ah, Mas você sabe, yes. essa minha santa filha, você sabe por que ela Aham. chama Jussara? Diga. Porque é a união de Juscelino e Sara. Olha só, É que um nome bacana. indígena brasileiro também, né? Aham. É um nome indígena, mas só que tem Sim. que eu coloquei o nome Jussara em homenagem aos meus pais, Juscelino Olha, e Sara. Tanto que o bacana. Sara da Jussara tem H igual tinha o da mamãe. Olha, Então, ela é uma mistura dos dois, graças a Deus, de maravilha que ela é. Mas vamos muito lá, vamos bom. continuar nossa Então, entrevista. eu estava lhe perguntando quantos anos você tinha na época que você foi adotada. Bom, eu já tinha começado a dizer que os meus pais se encontraram na Revolução de 30, se conheceram e tudo. Sim. E meu pai, JK, era muito amigo do pai de uma das minhas irmãs que já tinha sido adotada. Sim. E um dia, os dois conversando, ele falou: Pois é, eu gostaria tanto de ter uma companhia para a Márcia, porque a Sara não pode ter mais filhos. Uhum. E esse virou para ele e falou assim: Peraí, eu estou aqui em Belo Horizonte com uma sobrinha passando Natal comigo. Quem sabe ela Uhum. pode passar uns tempos com vocês. Uhum. E eu fui passar uns tempos e passei a vida. Olha. Porque eu cheguei lá, eu nunca vou me esquecer da emoção que foi quando eu vi Márcia pela primeira vez. Porque a Márcia, para mim, o que meus pais me disseram naquela época? Isso é muito importante para a gente Uhum. entender o Uhum. significado que é uma criança receber um irmão ou uma irmã que foram adotados e o adotar também entender. É muito difícil, criança é difícil, mas o sentimento de criança às vezes é mais válido e mais forte que dos adultos. Uhum. Quando eu cheguei, tinham me contado que eu ia para fazer companhia para uma menina que era muito sozinha, que não tinha irmãos. Eu não entendia na minha cabeça, uma cabeça de uma menina de 5 anos, Sim. como é que podia ter uma família que não tinha ninguém em volta. Eu vivia cercada de irmãos mais velhos e irmãos mais Uhum. novos, né? Sim. Mas então aquele negócio soou na minha cabeça. Aí, não, você vai fazer companhia a ela por uns tempos, é só Uhum. para ela poder ficar tranquila. Os pais dela viajam muito, o pai dela é político. Então, Uhum. quando eu cheguei lá, a Márcia devia estar sentindo a mesma coisa que eu. Como é que ela ia conviver com uma pessoa Sim. que ela nunca tinha visto? E que Uhum. era praticamente da mesma idade, porque a diferença de idade Uhum. entre a Márcia e eu era de 10 meses só. Eu era Uhum. 10 meses só mais velha do que ela. Sei. Sabe qual foi a nossa reação Uhum. naquela época? Nós nos demos as mãos e fomos brincar. Ai, que lindo. Não Ai, foi que um abraço, não bacana. foi um beijo. Nós demos, quer dizer, no fundo, ela queria alguém para brincar com ela e eu tinha ido Sim. numa missão de brincar com ela. E a nossa vida inteira foi assim. Nós somos irmãs de mãos dadas a vida inteira, Uhum. corações unidos, mas sobretudo mãos dadas. Qualquer problema que uma tinha, a outra estava ao lado. E tivemos vários problemas. Quem é que não tem problema na vida, né? Ah, com certeza. Mas sempre muito unidas, quer dizer, sempre muito juntas, sempre muito. Num lugar que a gente tivesse, uma olhava para outra, sabia que estava Uhum. acontecendo alguma coisa. O sentimento, o instinto era Sim, tão fantástico. Porque isso que eu acho que a adoção é um ato de amor, né? com certeza. É um ato de amor. E a adoção de ambas as partes, eu não sei qual que é a maior delas, eu acho que é dos dois lados. Quem dá um filho
e quem aceita um filho. Né? E É eu, no meu verdade. caso, eu fui aceita pelos meus pais que me deram, me emprestaram, depois é que eles me deram, né? Pelos que me aceitaram por uns tempos, que depois me fizeram ficar permanentes, e pelos meus irmãos também. Uhum. Não só a Ah, Márcia, mas os meus irmãos biológicos nunca reclamaram uhum. por que eu tinha ido embora. Uhum. Nunca questionaram, pelo contrário, ficaram muito felizes. E, lógico, que mamãe, todas as oportunidades que ela tinha, ela acordava a família inteira. Uhum. Natal na minha casa e os meus pais biológicos, meus pais adotivos, Márcia e a família toda que a mamãe chamava. Uhum. Ainda vestia todo mundo, arrumava todo mundo, queria todo mundo arrumadinho. A Você vida foi sempre assim. Você me contou uma vez a hora que Juscelino anunciou a sua adoção, aquele momento que você não esperava. Acho que era no seu aniversário, ou Era. é isso? Não, porque eu era filha de criação, Sim, certo? Que era o termo que se usava na época. exato. Porque só podia adotar quem não tivesse filho biológico, que podia adotar legalmente. Uhum. Ele, então, o que ele fez? Ele modificou a lei para habilitar pessoas que tivessem filhos biológicos, que pudessem adotar crianças com os mesmos direitos. Olha. Não só direitos de carinho, porque eles já tinham, mas os direitos, vamos dizer, materiais também. Quer dizer, Sim. o que um herdava, o outro Seria herdaria. jurídico. Jurídicos, exatamente. Então, foi, foi um caso assim realmente de muito amor. E nesse dia da assinatura dele, ele fez exatamente no dia que eu fiz 15 anos. Que na época, 15 anos era uma festa assim muito Sim. importante. A menina, a debutante, né, de 15 anos, e eu tive uma festa linda, que ele era presidente no Palácio das Laranjeiras. E ele então me chama naquela sala formal de almoço que tem lá no Laranjeiras, me chama e assina e fala: olha aqui, eu estou assinando a sua Adoção. adoção Ai, gente. definitiva. Então você já viu que foi uma emoção, chorava todo mundo. Nossa, eu estou aqui emocionada, imagino naquele Até momento. hoje eu me emociono. Mas isso é que eu acho. E que é, o que é adotar? A gente vê o amor que as pessoas têm quando adotam um animal, Sim, não é? Aquele é negócio, um verdade. cachorro, um pet qualquer que seja, um passarinho. Então, quando você adota uma criança que você vai formar a mentalidade, você vai seguir, você não modifica os temperamentos. Os temperamentos são, você nasce com ele, se Uhum, molda. Agora, a sim, educação que você dá também é muito importante. Agora, claro. quando você... Eu tive, inclusive, quer dizer, uma prima, entre aspas, do lado da Uhum, mamãe, sim, Sara, ela era uhum, adotada, mas ela não sabia. Eu uhum, sabia. Nunca é, contei para ela. olha. Nunca contei para ela. E muito engraçado porque o dia que ela soube, o mundo dela caiu. Hum, E aí eu fui é, me pedir para conversar com ela. Eu falei, mas por que você está tão triste? Você foi adotada com tanto amor, qual a diferença? sim, Ah, mas eu não sou filha dele, você é mais do que filha dele, você foi escolhida, com certeza, não é? é verdade. E tem umas coisas de adoção, assim, por exemplo, também nessa mesma época. E aí começaram todas as Uhum, pessoas que queriam adotar, iam atrás de papai. Papai foi padrinho de uma pessoa de criança, mamãe também, eu também uhum, fui, crianças que tinham sido adotadas. uhum, E eu tenho uma irmã que, quando ela nasceu, eu já tinha uma que era adotada, essa que morava com a família através da qual eu fui, né? sim. E aí ela tem uma outra que foi adotada quando eu casei. No dia que eu casei, ela tinha 2 anos de idade, eu saí da igreja e fui Uhum, visitar, porque o avô dela tinha falecido, ele era parente da minha mãe Sara, e a filha era louca por uma criança e adotou minha irmã, que até hoje mora aqui perto, a gente se vê o tempo todo. É muito engraçado, porque nós somos primas e irmãs ao mesmo tempo. Então, as olha, pessoas não entram na cabeça das pessoas quando a gente fala, é minha prima. Ah, é sua prima? É, mas ela também é minha irmã. Porque é tão natural para nós,
entendeu? Certo. Aí depois passa, lá, nessa época também tinha um diplomata que não tinha filhos e a mamãe convenceu que eles deviam adotar. Minha mãe, Judite, tinha acabado de ter Uhum. mais uma menina e numa dificuldade de saúde muito grande, financeira também, e convenceu meus pais, Judite e Oswaldo, se eles não queriam dar essa menina em adoção, da mesma forma que eu também, Uhum. e que também teria mesmo a oportunidade de encontrar com os pais, e não sei o quê, que eu nunca deixei de conviver com os meus. E baseado na palavra dos meus pais, Juscelino e Sara, essa minha irmã foi adotada. A Uhum. mãe é francesa, era, e o pai é diplomata brasileiro. Só que ela tinha tanto ciúme da filha que ela não deixava Uhum. ninguém ver. Ah, meu Deus. É impressionante. E a mamãe ficava assim, mas não é possível, Jaqueline. Você tem uma filha, eu levei sua filha é irmã da minha filha. E por que... Ah, não, não, ela é minha filha, ela é minha filha. Não... E durante muito tempo, essa menina ficou sem saber. Que era Aí, adotada. aos poucos, eles contaram para ela, na época de legalizar papel, que ela era Sim. adotada. Uhum. Um dia, eu conversando com ela, ela veio aqui ao Rio. Isso não tem tanto tempo, não. Não tem tantos anos, não me lembro quando foi, mas Uhum. conversando com ela, pois é, não é? Você é uma irmã tão querida, eu sei o quê? Ela não sabia que era minha irmã. Ela sabia que era adotada, mas não sabia que era minha irmã. Eu é que contei Ah, para ela. Eu quase caí para trás, né? olha. Porque eu falei, meu Deus do céu, estou contando uma coisa que esconderam dela a vida inteira, que é minha irmã, mas eu nunca tive esse negócio de esconder. Mas foi ótimo, porque a gente abriu uma Sim. amizade diferente. Por isso que Uhum. eu acho a verdade sempre tem que ser dita. Ah, com certeza. Eu Não acho, é? a partir de uma certa idade, que a criança, dependendo, né, quando foi adotada, em algum momento, sim, Tem que ah, saber, é lógico. tem que. Inclusive porque o que acontece? Às vezes essa criança é adotada. Hoje Uhum. em dia, com essa medicina moderna, quer saber se tem alguma doença na família. Como é que vai Sim, saber? é verdade. Lá atrás, na terceira geração para trás, entendeu? Se tem É, algum problema de saúde genético. certo. Hoje em dia você tem como saber, antigamente não tinha. É Mas verdade. então como é que você vai pesquisar isso? Né? É. Agora, eu não sou a favor de deixar uma criança na porta de alguém sem esse alguém saber, sem esse alguém querer. Aí já é Antigamente tinha muito. mas é um abandono. Aí já tem uma Era um outra. abandono, mas era um abandono premeditado de alguns, porque Exato. colocavam na casa de alguém que É. sabia que aquele Que alguém ia se tinha comover. condições Não, e que ia se também. comover, não ia Também. colocar no orfanato, entendeu? Que às vezes os pais não queriam colocar em orfanato e não existiam também tantos orfanatos assim bons assim, não. Hoje em É. dia acho que existe, mas diminuiu Uhum. muito o número de orfanatos, e o número de Uhum. órfãos hoje em dia são, Certo. é muito menor, não porque não perdem os pais, mas é porque tem muita gente que Claro. adota, não é? Verdade. Mas é isso. E que mais Agora, que você quer que eu não, conte? você estava me falando das algumas viagens que vocês realizaram, né? E de como o presidente sempre foi bem recebido, inclusive para Israel. Você me falou Israel foi uma maravilha, nossa viagem. Aliás, as viagens com o papai eram sempre fantásticas, porque ele fazia questão, aqui no Brasil, enquanto ele estava trabalhando, ele viajava o tempo todo, porque ele Uhum, trabalhava de dia aqui no Rio de Janeiro, que ainda não tinha mudado a capital, pegava sim. um avião de madrugada e ia viajar o Brasil inteiro. Às vezes ele não dormia, às vezes ele Uhum. ficava 2 horas só, dormia 2 horas por noite, Uau! quando dormia. É, é o que eu imagino, por exemplo, se acontecesse um problema como aconteceu agora em Manaus, o papai seria o primeiro a estar lá. Ele É. sempre iria atrás do problema, atrás da ajuda, Uhum, que uhum, ele era muito presente. Aí entra uhum, aquela parte da sensibilidade dele, que era médico uhum. e era um homem super Sim. sensível e muito presente, né? Quer dizer, ele não mandava os outros fazerem, ele fazia, né? Quer Sim. dizer, ele ia. É lógico que ele tinha um apoio muito grande, Uhum. mas esse apoio só vinha porque ele estava presente. Às vezes ele incomodava os ajudantes de ordem dele, porque ele Uhum. acordava todo mundo. Mas o senhor não deixa a gente dormir. Eu falei, não, não tem que dormir, não. Vocês têm que fazer as coisas comigo. Para E isso tem muita gente. ele, como médico, ele chegou a trabalhar como médico clinicar Quando formou, mesmo, quando formou. chegou, ele quando se formou, Uhum. ele foi para, ele fez um concurso, ele Sim.
para poder passar para a faculdade. Ele morava em Diamantina, fez um concurso para a faculdade de medicina em Belo Horizonte. Uhum. A minha avó vendeu a aliança de casamento dela para poder pagar a passagem de trem para ele. Olha. Ele morava numa pensão de estudantes. Então, o que ele fazia? Ele estudava, tinha faculdade de dia, Sim. trabalhava como telegrafista e depois, até 2 horas da manhã, ele dormia 2 horas por noite. Foi assim que ele habitou. E tinha que praticar medicina, né? Então, nessa prática, nessa vida é que ele acostumou. E depois, isso ajudou muito na vida dele, porque, como presidente da República, ele já estava acostumado a acordar cedo, a fazer as coisas, a agitar. E como médico, quer dizer, o que eu acho bonito é que ele tinha uma visão Brasil médico. Certo. Eu me lembro quando ele mudou a capital do Brasil, para Brasília, que era um sonho. Ele foi constituinte em 46 e voltou para a transferência e nunca imaginava que depois, em 56, ele ia ser o presidente que ia mudar. Então, ele disse, naquela época da mudança, 60, quando a capital realmente mudou para Brasília, o doutor Barnard já tinha feito o primeiro transplante de coração. Foi em São Paulo. E papai, como médico, ele acompanhava tudo que acontecia no mundo de medicina. Sim. Então, aí, ele virou para nós e falou assim, olha aqui, eu tenho uma história para contar para vocês. Está todo mundo aí falando do doutor Barnard, primeiro transplante, eu estou fascinada. Mas o primeiro transplante de coração quem fez fui eu. Aí nós, assim, mas como? Você como médico naquela época? Não, eu tirei a capital do Rio de Janeiro e levei para o interior. Eu mudei o coração do Brasil de lugar. E é verdade. O Bernard, ele foi na África do Sul. Na África, foi na África. Na África do Sul. África do Sul, na África do Sul. Doutor Barnard. Ele era Depois eu acabei conhecendo. Sim? Conhecia. Olha, que bacana. Papai, todas as pessoas que vinham aqui, é isso que eu estava contando, quer dizer, eu fui... Eu, pelo meu temperamento, eu era muito mais agarrada, num certo sentido, a ele do que a própria Márcia. Olha. Porque eu era muito assanhada, acho que eu sou até hoje um pouco velha assanhada. Mas o que acontece? Eu queria participar de tudo. Se vinha músico cantar, ia lá no Palácio cantar, a Louis Armstrong, não sei o que, para tocar, ele tinha um show, eu estava assistindo. Se tinha uma viagem pelo Brasil, levava 3 horas, 4 horas de avião, todo mundo tinha preguiça, eu ia junto, entendeu? Porque como a gente estudava particular, nós começamos a estudar na Santa Úrsula e depois ficou inviável, porque com o negócio de Brasília, a mamãe tinha que acompanhar papai também, então mamãe não deixava a gente sozinha, né? Ela tinha que ficar de olho nas filhas. Então, para mim, facilitou. A gente tinha uma governanta francesa maravilhosa também, que nos acompanhava. E com isso, eu conheci o Brasil através dos olhos do meu pai. Entendi. E a visão Brasil, ele é que me deu. Essa visão de que a gente tem que ter... E aí é que ele dizia, tá vendo, minha filha? No fundo, a mudança da capital também é uma adoção. Por quê? Eu estou tirando daqui, mas eu não estou diminuindo o valor da cidade. Pelo contrário, eu estou valorizando o Rio de Janeiro, mas eu estou dando a oportunidade do interior também se desenvolver. É o caso da adoção. Quer dizer, ele sempre comparava as coisas com as adoções. Então, eu acho que eu sou privilegiada por isso. E quando eu estava escrevendo meu livro, aqui, meu livro simplesinho, que você conhece, eu resolvi um dia, porque alguém me perguntou, por que você não escreve essas histórias que você conta da sua adoção? Eu falei, bom, eu vou pensar. Aí resolvi começar. Rodrigo me deu muito incentivo, meu marido. Sim. Eu comecei a escrever e um dia as minhas netas gêmeas já eram nascidas, elas eram pequenininhas, e eu falei que eu estava escrevendo um livro, aí elas me perguntaram, vovó, você gosta mais de ser simples ou princesa? Porque eu conto a minha vida na minha família mais simples e minha vida, vamos dizer, de princesa, entre aspas. Aí eu digo, olha, eu sou simples pela parte da família Kubitschek e princesa da família Mata, porque meus pais me deram essa chance de ser princesa e os outros me fizeram simples porque me mostraram o mundo. Eu acompanhava a mamãe nas obras sociais dela.
Eu estava presente no dia da inauguração da BBR, tanto que hoje eu sou até do conselho, na maior emoção, que eu entro ali dentro. Tem até É um retrato de uma verdade. menina lá, É entendeu? verdade. A dona Sara, ela trabalhava muito. As pioneiras sociais, ela fez muita Começou, coisa, muita foi, coisa. Até hoje tem muitas obras da mamãe. sim, Ela tinha essa preocupação, ela dizia, eu não quero ser a primeira dama de ficar de fotografia, não. Não era temperamento dela, mas isso desde Minas Gerais. E quando uhum, chegou aqui, ela criou as pioneiras e foi fantástico. As sim, pioneiras realmente fizeram uma obra maravilhosa, que tem até é, hoje, né? As sim, obras que permanecem, sim. não é isso? Inclusive, vários hospitais, até em Vários, Brasília, vários. tem o Brasília nome é, Sara Kubitschek. é um É, hospital de excelência. Trazia os médicos, ela trouxe doutor, como é? Meu Deus. ah, Não, ortopedista. Ela uhum, trouxe o maior ortopedista na época, porque a Márcia tinha um problema de coluna e a mamãe pôde levar a Márcia. Mas aí sei, a mamãe trouxe o médico uhum, para fundar aqui uhum, é aí que começou também a desenvolver a BBR, uhum, por conta da ortopedia. uhum, Se você for lá, você vai ver que tem fotografia lá inaugurando o setor com um uhum. médico que veio de Londres. Quer dizer, ela Olha, não media mas isso eram os dois, por isso que era um casal perfeito, eu acho. uhum, Tinha lá suas brigas, temperamentos diferentes, cada um tinha um jeito, mas era a união do trabalho e do amor. Só o uhum. amor constrói, né, Mireille? Ah, com certeza. Ah, E aí acho que você move consegue, montanhas. exatamente, e você, together, você consegue peace, Ah, com certeza, isso não é? Que sem é o que a gente dúvida está alguma. precisando muito nesse mundo hoje em dia. Quer Uhum, dizer, esse vírus aí está assustando todo mundo, mas se a gente tiver sim, consciência de que a gente tem que trabalhar, se cuidar e sim, não deixar de cuidar dos outros, é em pouco verdade. tempo a gente... Agora, se a gente ficar egoísta e não ter consciência que a gente tem que se guardar, preservar, para Uhum, preservar o outro, quer dizer... uhum, E outra coisa que eu aprendi também com os meus pais, sobretudo com o papai, é que a nossa liberdade acaba quando começa do outro, é verdade, não é? com Então, certeza. se eu estou com um problema de saúde que é contagioso, Uhum, eu posso sair, mas eu não posso sair para ter contato com outras pessoas, porque eu certo. estou obrigando a Uhum, pessoa a conviver com uma pessoa que é de risco. uhum. E isso não é É, só em saúde, não. Em qualquer outra coisa na é vida verdade, também, né? com certeza. Não, eu tenho lembranças de quando chegamos no Brasil, dia primeiro de Quando é que você maio, veio? dia 1º de maio de 57, quando Dia tivemos do que trabalho. sair. Dia do trabalho foi o dia que nós chegamos aqui no Rio de Janeiro, na Praça Maravilha. Mauá. Nós saímos do Egito, né, devido à guerra de Suez, e os judeus tiveram, era impossível permanecer no país, né, por causa de guerra, e o Brasil abriu as portas, então o seu pai foi responsável, de certo modo, da vinda de em torno, números que eu já ouvi, É, 20 mil judeus egípcios para o Brasil. E isso para a gente é um momento assim que a gratidão que temos para com seu pai é gigante. é. Ele abriu o Brasil. É Eu me lembro, verdade. depois que ele saiu do governo, ele nunca viajou para o estrangeiro como presidente da República, a não ser para as festas henriquinas em Portugal, os 500 anos do Certo. descobrimento do Brasil, e para a Uhum. inauguração da ponte que ele construiu lá entre Paraguai e Brasil. Uhum. O resto era Brasil o tempo todo. Sim. Mesmo assim, era Brasil também, né? Mas aí, quando ele saiu do governo, ele foi convidado por todos os países, quase, para visitar os países os quais ele tinha incentivado aqui no Brasil com as indústrias. Israel foi um lugar onde eu fui, né, noiva, aí eu deixei o noivo para trás, falei, não vou perder essa chance de fazer essa viagem. Eu fiquei fascinada com Israel, fiquei fascinada, porque é uma garra, né, das pessoas. Eu fico muito triste vendo os acontecimentos agora, que, sabe, não é possível, as pessoas têm que entender que a gente tem que viver em paz, quer dizer, cada um tem seu É, jeito, cada um tem sua religião, cada um, mas vamos conviver. Como é que a gente faz para ajudar? é É verdade. difícil, né? É pôr na cabeça só, né?
Eu queria ver Wagner e Pedro e também Daniela. Vocês têm alguma pergunta para a Maristela Kubitschek? Por favor, Wagner. Bom dia, Maria Estela, tudo bem? Wagner. Bom dia, como é que Bom você dia. vai? Tudo bem, graças a Deus. Que jovem bonito. Obrigado. Eu queria saber sobre você, como foi essa adaptação, a mudança para Brasília? Foi muito difícil? E com relação à sua família do Juscelino, você falou que você tinha 5 anos, você é uma criança, então você se adaptou rápido a eles ou demorou pouco para se adaptar? Para Brasília? A Brasília e a família, com a família do Juscelino. Você tinha 5 anos. Não. Peraí, se eu entendi sua pergunta, você está perguntando como é que eu me adaptei para ir para Brasília com 5 anos. Como você se adaptou para ir para Brasília e você falou que com 5 anos, né, você foi recebida pela família do Juscelino, certo? Com 5 anos. Não, eu fui morar com a família Kubitschek com 5 anos. É. Como que foi Mas quando Brasília inaugurou, eu já tinha muito mais. Não, assim, são 2 perguntas. Uma é como foi essa adaptação em Brasília, e a outra pergunta é com 5 anos você foi morar com a família deles. Como foi para você essa mudança de família? Como foi conviver com outras pessoas? Quando eu mudei de uma família para outra, eu não me senti mudando. Eu me senti passando uns tempos. Eu ia passar uns tempos e acabei passando a vida. Entendi. Porque aí eu fui ficando, meus pais me visitavam muito, meus pais biológicos me visitavam, meus irmãos também. Então, era um prolongamento da minha família, mas, ao mesmo tempo, eu estava com uma outra família que já tinha se tornado minha também. Certo, entendi. Entendeu? Então, isso aqui, inclusive, foi uma das coisas que o papai prestou muita atenção quando ele modificou a lei de adoção, que foi muito em função da minha pessoa. Porque as pessoas podiam criar os filhos, mas não podiam adotar os filhos como os filhos biológicos. Quer dizer, com os direitos de filho biológico. Entendeu? Você tinha os filhos de criação. A não ser que a pessoa não tivesse filho nenhum e quisesse aí fazer um testamento, deixando as coisas todas que pudesse ter ou não pudesse ter para aquele filho, mas não era tão fácil assim. Então, e quem tinha filho biológico não podia, tinha um filho chamado filho de criação, morava junto, mas não tinha direito sobre os bens daquela pessoa, não. E o bem maior, que não é o bem financeiro, é o direito de assinar o sobrenome. Entendeu? Quer dizer, as pessoas... Comigo, no dia da minha adoção, eu já assinei Maria Estela Kubitschek. É o que a adoção faz. E a adoção, depois, quer dizer, hoje em dia, eu não sei como é que ela é feita, eu acho que, como eu disse, eu acho que já diminuiu muito a adoção, porque hoje em dia você tem mais condições de evitar filho, programar a família. Então, você tem mais, assim, acho que fora das grandes cidades ainda tem muito problema de adoção. Mas todo mundo leva muito também nessa parte de vamos criar. E aí, em algumas cidades, você sente que já tem a preocupação da adoção formal. Agora, a adoção formal ela é importante, mas a adoção do coração é a maior de todas. O mais importante é o sentimento. Não adianta você adotar. Eu posso, por exemplo, querer adotar uma criança, vou sustentar uma criança. Eu posso fazer isso, é um bem que eu vou estar fazendo. Mas o adotar, o levar para casa, o dar aquele amor de carinho, esse é indispensável. E quando você tem outro filho, Pedro, um filho biológico, e que esse filho adotável entende isso, o valor da sua adoção ainda é maior ainda. É isso que eu agradeço muito na minha vida. Você é formada pela Universidade de Santa Úrsula, sou arquiteta. E você fiz 2 anos. Chegou a trabalhar? Cheguei a trabalhar, mas isso tudo é muito engraçado, porque com as viagens de papai e mamãe, Márcia também teve muito problema de doença, a gente estudava muito em casa. E aí fizemos o curso de ginásio em casa, mas depois mudamos para Brasília e era aquela dificuldade, como é que seria a aula? A gente ia, mas não tinha uma frequência. Quando eu casei,
Eu casei muito cedo. Aí um dia eu falei, Rodrigo, olha, eu tenho uma frustração na minha vida. Eu não tenho diploma de 2º grau. Aí eu estudei, tirei o diploma de científico na época, fiz vestibular para arquitetura, passei em matemática, primeiro porque você tinha opção, fiquei de excedente para arquitetura, mas fiz matemática, foi ótimo, fiz 1 ano e meio de matemática, depois passei para arquitetura, me formei arquiteta com marido que trabalhava, que viajava o tempo todo, 3 filhos, e me formei. Falei, não, a gente tem que... Não, e ocupando o espaço, né? Sim. Não interessa que se pague o espaço numa faculdade, o que você tem um espaço de graça, você está ocupando o espaço de alguém que quer estudar. Então, essa consciência de gente... E eu tinha tanto, era engraçado. Eu fiquei amiga do meu professor de matemática dos 2 anos que eu fiz matemática, porque os alunos, ele era uma pessoa que dizia, olha, aqui os exercícios, o livro é esse, vocês venham fazer prova, já dava a tabela das provas, as datas, e os alunos não iam. Um dia eu descobri que eu tinha aula particular com meu professor na faculdade, porque só ele ia para me dar aula e só eu que ia como aluno. Então, nós chegamos a um modo de viver. Quando eu não podia ir, eu ligava para ele. Quando ele não podia ir, ele ligava para mim. Não vai hoje não, porque eu não vou poder ir. Quer dizer, por conta exatamente dessa parceria. E adorei ter estudado, adorei conviver com jovem, depois já casada com filho, que também foi muito importante na minha formação, até para poder olhar para meus filhos de uma forma diferente no futuro, né? Quer dizer, formação de estudo, puxar a orelha, aquelas coisas todas. E ao mesmo tempo tive colegas jovens. Conviver com jovem é muito bom. Viu, Com certeza. Para mim, eu estou me sentindo bem mais jovem do que eu sou, quando a gente tem essa vivência. Mas você é jovem de espírito e de idade também, mas de espírito muito. E conviver com jovem, e o pior é que tem muito jovem que é velho, comportamento de velho. Presta atenção. É verdade. Não tem? Então, o jovem tem que ser jovem. Ele não é para fazer besteira, não. É para ser jovem, dar gargalhada, rir, descontrair e fazer os outros ficarem à vontade. Não pode ficar constrangido com a sua felicidade, nem com a sua juventude. Tem jovem que tem vergonha de mostrar que é jovem, porque o velho não vai gostar. Não é assim. O velho tem que achar ótimo. Eu tenho uma curiosidade. Quando Brasília, né, foi projetada, tinha Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E você, como arquiteta, você deve ter ficado fascinada, né, com a novo desenho, né, que Brasília foi pioneira em a arquitetura, né, a catedral, né, o palácio do governo. Você sabe que eu me lembro, na época, na escola, nós tínhamos uma das aulas, era para fazer alguma construção usando, né, papel, caixinha. Maquete, né? Maquete, exatamente. E eu me lembro ter feito o palácio da Alvorada como uma das maquetes. Eu era pequenininha, mas foi verdade. Que legal, que legal. E Oscar Niemeyer, quando eu quis convidar ele para que ele pudesse desenvolver um dos projetos da Together, que é o Semeador da Paz, eu mandei um e-mail e ele me respondeu. Eu me senti realmente honrada com a resposta dele. Ele estava já com 104 anos de idade, mas ele me respondeu, me agradeceu o convite, parabenizou pela ideia, né, do que a gente estava buscando, e eu acho que você deve ter passado momentos assim fascinantes, né, conhecendo ele, né, e o trabalho dele. Eu já gostava muito. Ainda não era arquiteta. Eu tinha 15 anos de idade. Sim, mas vamos dizer assim, o fascínio, né? Eu sempre fui fascinada com desenho. Certo. Eu, na escola, no primário, em Belo Horizonte ainda, eu entrei num concurso internacional de desenho e ganhei o primeiro lugar. Até hoje eu tenho esse diplominha. Que legal! Então, para mim, a arquitetura sempre foi fascinante. E eu convivi muito com isso, porque papai nos levava, a mim, sobretudo. E o Niemeyer, eu vivia lá em casa.
E o Neymar era aquela coisa, ele chegava e contava, ele explicando, aí papai ficava assim, olha, eu vou contar até uma coisa mais recente, Uhum. e que é uma coisa assim que me comove muito, Uhum. que foi um dos últimos projetos do Oscar. Papai tinha acabado de fazer Brasília, Uhum. já tinha feito todos os projetos básicos. Uhum. Aí ele chamou um dia o Oscar e falou, Oscar, tá uma maravilha Brasília, eu adoro tudo que você fez, agora tá faltando uma coisa, Oscar, não tem uma catedral. Ah, Eu não posso construir uma capital sem ter uma catedral. E ele assim, eu sei que você nasceu católico, mas que você não é católico, então você dá um jeito aí, eu quero uma catedral. Aí ele fez aquele projeto da catedral que... é E você belíssimo. já leu a memória descritiva do que é? Não. Aí é a coisa mais linda. Pedro, presta atenção nisso. A memória descritiva da catedral é que você entra, quando você vai a Brasília, você entra por um túnel, Uhum. você vai no escuro num túnel, e quando você chega, tá aquela catedral toda de vidro, aquele negócio assim que você vê o céu. Então ele dizia o seguinte, na memória justificativa, é que para ele Deus era luz. Então que você passava no escuro e quando você chegava na catedral, Você tem a luz. você via a luz. E que aquele desenho, aquela forma, era como Sim. se as pessoas estivessem rezando. Presta atenção. Assim. E é verdade. Então, tudo isso comove, né? Tudo isso comove. Quer É, dizer, quando você tem uma simbologia. pessoa com essa sensibilidade, né? De projetar uma coisa, de sentir isso tudo, é muito importante. Eu convivi com esse tipo de pessoa. Uhum. Então, minha adoção realmente foi uma coisa muito bendita, muito maravilhosa, porque eu tive essa oportunidade de ser simples e princesa. Ai, maravilha. Pedro, você tem uma pergunta Eu para... tenho uma pergunta, eu estava só esperando ela falar, que não queria cortar. Ah, mas pode Não, interromper, Pedro. Não pode fica falar, preocupado, não. Pedro. Tudo bem. Tá muito interessante, Maristela, a história e tudo. Obrigada. Eu acho muito legal, porque é uma figura histórica, mas assim, eu não estou lendo de um livro, tô ouvindo da filha dele. É muito interessante essa perspectiva. O livro de quem? Não, eu quis dizer que eu estou ouvindo de uma figura histórica, que é o JK, mas não de Ah, um você está ouvindo? livro, de Ah, uma tá. pessoa, da filha dele. É muito interessante isso. Normalmente, quando Ah, a gente estuda figura histórica, é uma coisa mais formal, né? Uma coisa mais é, de bem mais ler. formal. É muito interessante Muito você ouvir obrigada. ele como pai da família. E- É muito legal. Ele era. Ele era presente sempre. A gente, olha, eu vou te contar, Pedro. Nós não podíamos sair muito à noite, né? Porque naquela época, garota não podia sair à noite. Tinha que sair com governanta, tinha que chegar às 11 horas da noite em casa. E isso, papai é presidente da República. E aqui no Rio, no Laranjeiras, às vezes a Márcia e eu tínhamos um programa com os amigos, a gente ia governanta, ia não sei o quê. Quando a gente chegava, ele estava sentado na cama dele, nos esperando. Ele não ia dormir. E fez, ó, eu falei 11 horas, são 11h10. Eu falei, bom, a culpa não foi nossa, foi do motorista que esqueceu de nos chamar. Entendeu? A gente sempre pedia 10 minutos, lógico, a mais, né? Que O dava para motorista colocar. era um que tinha acompanhado ele a vida inteira, que nos levava. Mas ele era muito presente, a mamãe muito presente, e ele muito presente. Ele queria saber o que a gente fazia, como é que a gente pensava, o que a gente estudava. Ou seja, é esse elo de união é que eu considero uma adoção. Não adoção porque eu era filho adotivo, era uma adoção comigo e com a Márcia também. Quer dizer, era uma parceria, entendeu? Parceria muito importante entre... O filho não pode ter vergonha de chegar para o pai e contar uma besteira e perguntar uma besteira. E o pai não pode também chegar para o filho, olha, você é criança, você não entende nada. Isso também não é uma atitude correta. O pai tem que procurar entender o que levou o filho, ou por que ele está fazendo aquela pergunta. E isso aqui é importante. E na adoção, então, mais ainda, porque o adotado se sente, de uma certa forma, quando sabe que é adotado, constrangido de fazer certo tipo de pergunta e achar que vai ser recusado, vai ser mandado embora. E aí tinha uns que falavam comigo, olha aqui, você se cuide, porque se você não obedecer, tipo assim, queria fazer uma coisa que eu não queria,
você vai ser mandado embora. Eu falei, mas não vou mesmo. Quem vai ser mandado embora é você se eu contar isso. Entendeu? Quer dizer, eu tinha muita segurança na minha presença na família deles. Essa segurança era transmitida por eles. Por isso é que a adoção eu considero uma coisa assim, um ato de amor pleno. Não é só o papel. Mas isso vai para pai e mãe biológico também, né? Você tem que adotar seu filho biológico. Se você não adota, ele vira um parente. É. Parente é ótimo, mas não é filho. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Eu te fazer uma pergunta porque eu tenho um exemplo pessoal. A minha avó, ela adotou o filho da minha prima, se não me engano, que é meu tio. Eu não lembro de tanto, isso foi muito tempo antes de eu nascer, então eu já conheci ele como meu tio, descobri isso depois. E quando eu era criança, eu não entendi isso muito bem. Eu achei que não era filho, aí minha avó até me explicou. Eu fui entender o que era adoção depois disso. Eu tenho uma pergunta quanto à adoção. Que você falou que foi a sua prima, que você depois contou que era adotada e ela não sabia? Minha irmã, Sua irmã, que também era sua uma das prima? minhas... É porque... Ou era Não, outra irmã? ela é minha prima porque ela foi adotada por uma sobrinha da minha mãe, Sara. Ah, Tá? E essa, inclusive, ela é bem mais nova do que eu. Essa sabia que era adotada, mas não se falava muito, que era um tabu, porque a mãe dela não podia ter filho também. E tanto que a diferença de idade é grande. Quando eu casei, eu saí do altar com meu marido e fui visitá-la na casa dela porque o pai dela tinha falecido. O avô dela tinha falecido. Então eu fui lá para dar um abraço, vestida de noiva e tudo, entendeu? Quer dizer, você vê como é que era. Aí era a preocupação da mamãe, da gente estar sempre presente e tudo. E ela, até hoje, é minha amiga, veio aqui todo dia. A gente se apresenta, a minha irmã e minha prima, porque como ela é sobrinha da minha mãe, Sara, ela é minha irmã e minha prima, né? E a outra, que ficou sabendo, por acaso, ela sabia que ela era adotada, essa aqui é francesa. Ela sabia que ela era adotada, que a adoção dela tinha sido feita através de papai e mamãe Sara e Juscelino, porque tem inclusive o retrato dela. Eu sou madrinha dela de batizando lá na igreja, acho que é na igreja do Outeiro, não sei. Mas eu que estou carregando o bebê, ela só não sabia, quando ela veio aqui, quando um dia conversando com ela, que ela teve um problema com o marido faleceu afogado de uma forma triste, eu liguei para ela, eu falei, poxa, irmã, aí, sabe quando você sente que a pessoa fica fria do outro lado? Irmã, aí é que ela entendeu que nossa amizade é que eu era irmã dela, ninguém nunca tinha contado para ela. Ela ficou meio assim assustada, mas ela aceitou muito bem. Mas foi difícil, porque ela já aceitou isso já adulta, né? Ela sabia que era adotiva. Eu queria Mas perguntar ela não quanto a tinha isso. contato, ela tinha contato comigo, mas não sabia que eu era irmã dela. E, no entanto, a gente é bem parecida. Ela é muito mais parecida do que a outra irmã que mora aqui, que vem me ver toda hora. É muito engraçado. A semelhança, mas às vezes você pode ser parecido com alguém que não tem nada de parentesco, né? Pra ver com você. Não Exatamente. é parente. Não é parente, Mas o que eu queria perguntar mesmo era baseado nisso. Ela descobriu mais velha, já adulta, já. Você acha que é melhor quando contar para a criança que ela é adotada se ela não sabe? Porque ela tem que saber, né? Você acha que é melhor contar para criança, adolescente, ou depende do caso? Eu acho que tem que saber, mas não forçadamente também, entendeu? Quer dizer, você... Porque hoje em dia, quando você adota legalmente, já põe o papel com o nome da pessoa, o nome dos pais que estão adotando direto, não tem aquele negócio de adoção através de outro, né? Você já tem adoção que não consta na sua certidão de filha adotiva, é filha, mas não é filha natural, né? Não é filha biológica. Então, eu tenho a impressão... Alô? Sim, pode falar. Não, porque caiu aqui, eu não estava ouvindo. É que se você não pode criar um tabu em volta disso. Você tem que conversar sobre o assunto e aí se o filho um dia fala, mas eu não tenho nada, não pareço com meu pai, não pareço com você, aí você começa a entrar nessa, mas não forçar desde cedo
Aí dizia, olha, você é filho adotivo. Porque tinha gente que adotava, olha, se você não se comportar, eu te mando embora. Ai, que horror. Ninguém... tem muito caso assim. Tem muito caso assim. Coisa Nossa. que, sabe, mãe que abandona filho biológico é porque abandonou. Agora, essa que foi lá e pegou uma criança para adotar e que deixa no meio do caminho, esse é um crime. Isso é crime. Entendeu? Isso para mim, não tem perdão. Não, É é melhor você muito deixar... cruel, muito cruel. Muito. É melhor você ajudar de longe, paga um orfanato, o que for, ou não ajuda, mas nunca faça isso, devolver uma criança. Não se devolve criança. Não, Criança, pelo contrário, a gente agasalha. com Viu, certeza. Pedro? Você, quando casar, que você tem muita criança, vai ter muitos filhos. E eu ainda quero conhecer esses filhos, hein? Não, mais pro Está me futuro, mas... ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Não, que ele ficou em estado de choque. Ficou em estado de choque. Não, é porque ele... eu acho que às vezes a gente tem que falar as coisas para as pessoas entenderem. Sim. Que é mais simples, mas ao mesmo tempo é complicado porque é sensível. É uma emoção. Tem que saber Agora, como comunicar, né? Eu acho que... Mas eu não sei hoje, mas devia existir um curso para pais que vão adotar criança. eu acho que tinha que ter um curso Não para é ser pai. É, Eu acho também, para ser pai. Mas não é para conviver com a criança, para ver se dá certo e devolver, não. É para aprender como conviver com uma criança sem agredir essa criança. Se quer contar a verdade, desde o início, conte de uma forma natural. Se não quiser contar, tem que pensar 3 vezes, porque tem sempre alguém de fora que um dia vai contar. Tem sempre um exame de DNA que você tem que fazer que não vai combinar, porque hoje em dia tem tudo isso. Então, é melhor vir com uma verdade, mas devagar. Você vai chegar para uma criança de 2 anos e falar que você é adotado, então você vai devagar. Não é bem por aí. E nem dizer que vai devolver, né? Isso aí é crime. Nossa, dizer isso que é vai horrível. devolver, né? Só fala criança. Pois é. Daqui que tirou a criança, né? Deixa a criança onde estava, né? Mas a gente não devolve, não. Nem maldade dos outros a gente não deve devolver, quanto mais uma criança. Né? Não, é verdade. Eu queria te agradecer, Maristela, por ter aceito o nosso convite, que a hora está chegando. Está passando a sua hora aí. Mas eu queria, para as suas últimas considerações, te fazer uma pergunta. Qual a coisa mais importante que você recorda do seu pai e da sua mãe? O legado que eles deixaram para você? Foi no dia do meu casamento, eu acho que as palavras dos dois, quando eu casei, que eles chegaram para mim, felicíssimos, minha filha, estamos orgulhosos, missão cumprida. E eles cumpriram a missão. Eu acho que isso foi uma coisa que, entre as milhões de coisas que eles falaram comigo, que eu guardo várias coisas dela, várias frases, várias expressões, várias lembranças, essa foi a missão cumprida, foi muito importante. Aí eu virei e falei, cumprida não. Missão cumprida, o meu casamento não está cumprida não, ainda tem mais. Aí o papai deu aquela gargalhada que ele dava, você tem toda a razão. Aí quando nasceu a minha filha mais velha, aí ele já estava de vovô, esqueceu que a filha era uma missão cumprida e queria roubar minha filha. Olha. Mas muito bom, muito bom. Bem, eu quero agradecer de novo a palestra, Nossa, eu gostaria de ficar com você horas, porque eu também, querida. A sua experiência, né, a sua vivência com o Juscelino e Dona Sara deve ter realmente sido fantástico. Me sinto realmente abençoada e honrada por essa nossa amizade. Eu também abençoo a nossa amizade. Together always. Together for peace. For peace. Isso aí. Eu And for love. And for love as well, of course. Why not? Let's be together for adoption. Okay, together for adoption also. Unidos pela adoção. Não é bonito? Último recado. Sim, é muito bonito. Pois é. Sim.
Pedro, então, olha, espero que você não tenha ficado cansado. Não, Porque a Mireia é minha amiga, ela já me conhece há muito tempo, ela sabe que eu falo muito. Mas eu gostei muito de ver você, é muito bonito que você é. E eu tenho certeza que você vai ser um sucesso na vida também, por estar participando com esse interesse num assunto, para mim, tão importante, para a Mireia também. E eu acho que para você também é uma lição de vida que a gente está tentando. É uma aulinha, não é lição, é uma aulinha. Beijos. Beijo, obrigado. Quero Foi muito legal. aproveitar e convidar todos vocês para sexta-feira que vem. A gente vai ter a nossa 34ª Happy Hour com o professor Marcos Martins, que vai falar sobre liderança e ética. Até lá. Muito obrigada a todos. Tchau.